Amados, glória a Deus por esse culto. Deus seja louvado por tudo que Ele já tem falado aos nossos corações. Vamos meditar um pouquinho mais. A palavra de Deus, ela é sempre expansiva, ela é ilimitada enquanto palavra de Deus, né? O Espírito Santo, através daquilo que está escrito, ele ministra ao nosso coração e fala de diversas formas para cada um de nós. Então é uma bênção poder compartilhar isso, que você possa abrir seu coração, independente das limitações de cada um de nós que subimos aqui. Somos seres humanos e na forma de falar, nas expressões, né, temos maneiras diferentes de comunicar, mas é o mesmo Deus que fala a cada coração, amém? Que você esteja, então, disposto a ouvir a voz do Senhor naquilo que Ele tem para você. Porque Deus, Ele deseja isso. Então, se esforce. Um conselho, quando alguém estiver ministrando a palavra, tente ser um ouvinte ativo. Interaja, medite enquanto o pregador estiver falando. Pense em cima daquilo que está sendo dito. Deus, ele vai falar ainda mais, muito mais, do que eu ou qualquer pregador pode falar no seu coração. Quero que você abra no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Provérbios 23, versículo 12. Vamos ver um ditado aqui. O livro de Provérbios, ele trabalha com a ideia de ditados. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Olha só. Amém. Então vamos ler, pode ficar sentado mesmo. Versículo 12, 23, 12. Diz assim: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Vou ler novamente. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Vou ler agora e você vai recitar para o irmão que está do seu lado. Você vai recitar para ele. Recita para ele. Fala assim, para ele. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai. Até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração e eu creio que continuará falando em Tua sabedoria poderosa, em Tua misericórdia. O culto é para o Senhor. Estamos aqui para Te adorar, para exaltar o Teu santo nome, mas sabemos que enquanto Te louvamos, o Senhor nos abençoa, nos presenteia, nos galardoa de maneira linda, Senhor. Continue fazendo isso agora, através daquilo que o Senhor tem para dizer na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, Provérbios é o livro da sabedoria bíblica. Não que os outros livros não expressem a sabedoria de Deus. Como sabemos, quando você pensa em doutrina, ou seja, em conhecimento do que é a verdade, a partir das Escrituras, a partir da revelação do Espírito Santo para a nossa vida, sabemos que, dentre as muitas doutrinas, Deus, quando se fala de Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Deus é todo sabedoria, Deus é todo saber, ele é a fonte de qualquer conhecimento. Qualquer área do conhecimento, qualquer pessoa que você conheça, estando na igreja ou não, onde há sabedoria, onde há conhecimento positivo, algo bom, algo que gere benefício para a vida humana, em qualquer área que seja, a raiz última dessa sabedoria, desse conhecimento é Deus. Deus é a fonte de todo bem. Não existe fonte de sabedoria que não seja Deus. E o ser humano, ele busca sabedoria sempre que pode. As pessoas confundem muito conhecimento, inteligência, sabedoria, né? É possível que você seja extremamente inteligente, que você tenha uma capacidade natural de raciocínio que seja acima da média, mas que você não seja uma pessoa sábia. É possível que você seja uma pessoa cheia de conhecimento, que se dedica ao conhecimento de dia e de noite, que tem esse desejo, essa ânsia, mas que você não seja sábio. E é possível que você seja uma pessoa de inteligência mediana, ou talvez para alguém que olhe para você, à distância ou de bem perto, seja uma pessoa de inteligência até abaixo
da média, que talvez você não tenha um conhecimento que seja enciclopédico, que as pessoas não vejam muitas informações ao sair da sua boca, mas que você seja uma pessoa cheia de sabedoria. Porque a sabedoria, ela independe da quantidade de conhecimento que você tem. A sabedoria, ela independe da capacidade natural de raciocínio que você tem, portanto, da tua inteligência. Porque a raiz da sabedoria é Deus. Ela só pode vir dele. Todo o resto não é sabedoria, portanto, não confunda aquilo que o mundo chama de sabedoria com aquilo que a palavra de Deus chama. Mas o mundo procura. O mundo procura. E aqui em Provérbios, Salomão, ele é o organizador, ele escreve a maioria dos provérbios, organiza os outros, talvez mais algumas pessoas. E lá pelas tantas, aqui, do capítulo 23, ele está organizando uma quantidade de provérbios ou de ditados chamados ditados dos 30 sábios. Então ele vai pegar, fora o que ele escreveu, mais de 4.000 provérbios provavelmente, ele vai pegar ditados de pessoas que ele achou interessante e que ele entende que expressam aquilo que Deus colocou em seu coração, e ele vai reunir aqui. E aí tem essa passagem. E essa passagem, ela vai falar de dedicação. Trabalhando 2 níveis de dedicação. Ela vai mostrar que a dedicação, ela tem 2 níveis, que é o nível da disciplina e o nível do aprendizado. Disciplina e aprendizado. Eu preciso me dedicar dentro desses 2 níveis. Isso revela uma necessidade. Isso revela algo que nós precisamos, que é pensar a respeito da dedicação. Daí vem o título da mensagem de hoje: 3 reflexões sobre dedicação. Como é que está a sua dedicação? Como é que você julga, analisa e vê o seu ato de se dedicar? Você se considera uma pessoa dedicada? Você, não precisa responder para mim, pode ser para você mesmo. Você se considera uma pessoa dedicada? Sim, não. Talvez, quem sabe, os clássicos entendem, os de mais idade entendem isso. Você é uma pessoa dedicada ou não? Sim, Carlos, eu sou uma pessoa dedicada. Ótimo. Dedicada ao quê? Ao que você se dedica? Bem, vamos... Obrigado, Gade, Deus abençoe. Vamos nos dedicar a entender isso primeiro, né? Eu quero trabalhar essas 3 reflexões para você. E a primeira reflexão é a seguinte. Presta atenção. Se você deve, segundo o versículo aqui, né? Dedique a disciplina, o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, se você deve se dedicar às coisas necessárias, pode existir dedicação às coisas desnecessárias. Portanto, cuidado. Primeira reflexão que eu quero fazer com você é isso. Se você pode, segundo Provérbios, você deve, aliás, se dedicar a coisas que são necessárias, ele fala dedicação, e essa dedicação subentende-se aquilo que é bom, aquilo que é necessário, pode existir dedicação a coisas desnecessárias. Então, quando eu falo que eu sou dedicado, ao que eu sou dedicado? A dedicação desnecessária, ela pode ter 2 níveis, querido, que são níveis contrários àquilo que nós enxergamos no versículo. No versículo, ele vai falar de disciplina e de conhecimento. Então, a dedicação desnecessária, ela vai me levar a dedicar, ou seja, gastar o meu tempo a 2 coisas. Primeiro, dedicação à indisciplina. Mas não é indisciplina como ideia. A ideia de indisciplina, de não ter rotinas, de não ter, de não conseguir fazer as coisas que eu devo fazer, de ser preguiçoso. Não é isso. Mas na verdade, dedicação à indisciplina é a minha dedicação a coisas que levam à bagunça, levam à desordem, levam ao tumulto, levam à perturbação. Quando eu dedico o meu tempo, eu dedico a vida que Deus me deu, porque o Senhor, Ele me dá o fôlego de vida, só que espiritualmente estava morto. A partir, então, do momento que eu abro o meu coração para o meu Senhor, que morreu por mim na cruz, eu passo a ser vivente novamente. Eu passo a ser, não uma criatura apenas, não uma criação, mas uma nova criatura. Uma nova criatura.
Portanto, uma nova criação, ligado em Cristo Jesus, vivendo a vida de Deus em mim. E aí nessa vida, que é claro que não é qualquer vida, isso não é desprezando as criaturas que ainda não estão vivendo, não é por desprezá-las, mas é por fato bíblico, fato real, porque o Espírito Santo habita em mim. Portanto, eu tenho uma vida diferente, eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. Na filosofia atual, que é uma filosofia que se aproxima dos gregos, tenho falado sobre isso nas minhas redes, na minha rede social de filosofia, tem se aproximado bastante dos gregos. Os gregos, em determinado momento, eles falavam que tinham que filosofar para ter a vida boa, que tinham que refletir para ter a vida boa, porque o ser humano quer isso. E por que o ser humano quer meditar para ter a vida boa? O ser humano quer meditar para ter a vida boa porque há necessidade de felicidade. Todos nós queremos ser felizes, até aqueles que gostam da tristeza. Eles estão buscando a tristeza, numa esperança de que na tristeza eles possam ser confortados por causa da tristeza, para que assim sejam felizes. Entendeu? Não, né? Eu também não, porque não dá para entender isso. E porque isso não vai acontecer nunca. É altamente contraditório. Né? Como é que eu vou buscar a tristeza para me consolar? Mas isso é o humano. Nós somos assim muitas vezes. O ser humano tem dessas. Mas quando eu me dedico a coisas que não vão trazer absolutamente nada de bom para a minha vida, e eu não estou falando necessariamente ao pecado, irmãos. Entende? Pode ser, é claro que pecado é inutilidade, óbvio. Mas não precisa ser pecado. Qualquer coisa que leve à bagunça, e eu estou me dedicando. Você está entendendo? Eu estou me dedicando a alguma coisa que vai bagunçar. O que, Carlos? Qualquer coisa. A minha vida inteira? Pode ser. Uma área da minha vida? Pode ser. Sei lá, a área que eu estou passando maior dificuldade. Qual é a área que você enfrenta a maior luta hoje? Pensando nessa área, você se dedica ao que quando se trata dessa área? Se você se dedica a coisas que vão te levar a bagunçar mais essa área, a desordem, a desorganizar, a tumultuar, ou até trazer perturbação, eu até penso que, na verdade, se eu me dedico a coisas que levam à bagunça, à desordem, ao tumulto, a consequência quase que, de forma impossível de ser diferente, é a perturbação. A minha alma vai ser perturbada, porque eu me dediquei à disciplina. Aí ele fala também que eu preciso pensar aqui, nessa reflexão, que pode existir dedicação a coisas desnecessárias, e a segunda coisa é dedicação à antítese, ao contrário do conhecimento, que é a ignorância. Eu me dedico à ignorância de fato? Não, não me dedico ao conceito de ignorância. Ao que eu me dedico, que revela uma dedicação à ignorância? Meu irmão, coisas, por exemplo, que levam a teorias equivocadas a respeito de Deus, das coisas. Para que eu vou me dedicar a isso? Tem coisas que, até dentro da teologia, tem coisas que eu não gasto meu tempo. Tem coisas que eu não gasto meu tempo. Assim, se alguém me pergunta, eu vou lá e vou atrás. Por conta da necessidade do meu irmão, e meu dom requer que eu ajude as pessoas. Então eu vou lá atrás. Mas dependendo do que for, eu não vou atrás. Para mim, um monte de teoria louca, maluca, equivocada, que não vai me trazer nada. Para que eu vou me dedicar a isso? Não vai me edificar. Dedicação à ignorância é quando você se dedica a coisas que são ilusórias. Ilusões. Irmãos, as pessoas têm feito, temos falado sobre isso, caricaturas de Deus. O que é uma caricatura? Alguém já fez uma caricatura aqui? Não que você fez, né? Alguém já pagou para um profissional fazer sua caricatura? Já? Deve ter ficado engraçado, Márcio. Na caricatura, a pessoa pega alguma coisa da pessoa e ela dá uma exagerada. Poderia dar uns exemplos aqui, mas não vou fazer porque, né? Então pega lá e vou pegar eu mesmo como exemplo, é mais decente. Então assim, sei lá, vai exagerar que eu sou baixinho. Então eu fico a pessoa pega, faz uma caricatura minha e consegue deixar eu menor do que eu sou.
Se é que isso é possível. Entendeu? E aí alguém olha assim e fala, o Carlos. Meus alunos vivem fazendo caricatura minha. Eu acho bem... É a figurinha. Caricatura é a figurinha, entendeu? É verdade. Eu não desenho, Carlos. Como é que eu faço caricaturas? Figurinhas. O legal da figurinha é que é a própria pessoa. Capturada em um momento. E aí você, de repente, está no momento de comunhão com seus irmãos, né? Você está lá, feliz. Não só, vou além. Você não está apenas no momento de comunhão com seus irmãos. Você está em um momento de comunhão com seus irmãos e em comunhão ainda maior com a sua esposa, junto com outros irmãos. Em um momento solene da vida cristã chamado encontro de casais. Então você vai ser servido. Entende? Você vai ser servido. E você está tocado por aquela situação onde as pessoas estão servindo você. Que bonito. E as pessoas te trazem comida. Toda comida vem bem acompanhada de uma bebida. Então as pessoas trazem uma bebida para você e colocam a bebida na sua mesa. E vem alguém tirar uma foto sua e você, como é inocente, você tira a foto. E qual é o refrigerante que colocaram na sua mesa? É aquele laranja, não vou citar. Que pensam que é esse, será? Na foto não dá para ver. Só um refrigerante laranja. Caricatura! Afirmo, insisto, caricatura. Gente, mas é muito legal as figurinhas. São muito legais as figurinhas. É muito legal você ver caricaturas mesmo. Eu gosto quando os meus alunos fazem. Eu vou postar agora um aluno recentemente, uma aluna, ela me transformou num anime. Ela colocou traços de anime. Ficou muito legal. Desenhou e me deu de presente. Então assim, é legal. Só que tem coisa que não dá para caricaturar. Tem coisa que... Porque caricatura não é você, não sou eu. Aquilo ali não é você. A figurinha não é você o tempo todo. Foi você em um momento, mas não é. Se eu caricaturo Deus, eu não estou adorando Deus. Entende? Então, se eu me dedico a coisas que me levam à ignorância, ao engano, é problemático para a minha vida. E no mundo tem muito disso, né? 1 João capítulo 2, versículo 17, 18 fala: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. A questão é, nem colocando necessariamente em questões de pecado, mas cobiça, o desejo da carne pecaminosa, mas também, se não, dos olhos, a obtenção dos bens. Ué, ter bem é ruim? Viver e desfrutar da realidade dessa terra é ruim? De forma alguma. De maneira nenhuma, são coisas boas. Porém, isso jamais pode sobrepujar as coisas de Deus. Segunda reflexão sobre dedicação. Então, a primeira, se você deve se dedicar às coisas necessárias, pode existir dedicação a coisas desnecessárias. Portanto, cuidado. Segunda reflexão. Existe necessidade de dedicação, mesmo com Deus fazendo a sua parte. Existe necessidade de dedicação, meu irmão, mesmo com Deus fazendo a sua parte. É claro que eu vejo bastante maturidade nos irmãos em entender. Eu não vejo muitos irmãos culpando Deus aqui nessa igreja, sendo bem sincero. Eu não posso falar que, vi várias vezes os irmãos pregando, falando, não, porque Deus faz isso comigo, Deus não pode. Eu realmente não vejo. Isso é bom. Isso é bom. Porém, só saber disso não é o suficiente. Porque eu posso não falar, mas talvez eu adote uma postura de não agir. De não ter a dedicação suficiente. Não é porque Deus é todo poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa enquanto eu estou sentado, sem fazer nada, que Deus fará. Entende? Não é porque Deus pode fazer qualquer coisa, mesmo quando eu não estou fazendo, que Ele fará. Tem coisas que Deus faz e eu não tenho nada a ver com isso. Tem coisas que Deus quer que eu tenha ações, atitudes. E a dedicação é uma das coisas. Mas o que é a dedicação? Eu peguei aqui, no hebraico, dedicação nessa passagem é musar,
que significa disciplina transmitida por uma figura de autoridade. Então, se é uma disciplina transmitida por uma figura de autoridade, alguém me ensina. Alguém me ensina a dedicação. Eu aprendo. Pergunta, você é uma pessoa dedicada? Não, mas pode ser. Eu sou uma pessoa dedicada? Não, mas posso ser. Dedicação se aprende. A questão é, se eu for ensinável, eu posso aprender a me tornar uma pessoa mais dedicada. Meus amados, nós precisamos parar com essa mania de olhar para nós sempre de maneira negativa. Em relação aos nossos desejos da carne, em relação aos nossos pecados, sim. Somos fracos, somos pequenos, mas Deus tem nos dado condições, amém? Deus tem dado condições para a tua vida. Deus, Ele conhece as minhas limitações. Deus conhece as minhas fraquezas e conhece as tuas. Mas Ele tem condições de te dar. Ele leva figuras de autoridade. Que figuras são essas? Quais são as figuras de autoridade na tua vida? E aqui figuras de autoridade, quando o judeu expressava a dedicação, ele não estava falando em primeira instância de Deus, vindo, descendo do céu e fazendo. Entende? Ele está falando de pessoas. Porque é por isso que somos igreja. Porque Deus podia muito bem se relacionar conosco, somente Ele e nós. Somente eu e Ele. Somente você e Ele, diretamente. Sem nenhum corte. Mas Deus, o que Ele faz? Ele prefere, além de agir diretamente comigo e com você, é claro, numa intimidade que cada um de nós devemos ter, Deus também envia pessoas. E nós convivemos. Então, quando o judeu usava essa expressão, musar, ele estava falando, olha, essa disciplina eu vou aprender com alguém. Eu estou tendo dificuldade de tal coisa. Eu preciso ser disciplinado. Eu preciso aprender. Eu preciso me dedicar. Quem vai me ensinar a dedicação? A figura de autoridade. Quem é? Ou quais são as figuras de autoridades na sua vida? Pense aí. Não precisa me falar. Mas nós, como igreja, temos o pastor como a principal figura de autoridade. Se de repente você olhar para o lado, e em determinada situação, você não enxergar ninguém que você possa contar nessa situação, você tem o seu pastor. Os seus pastores. Você tem os seus pastores. Que nós temos o Edinho, nós temos o pastor Cláudio. Que Deus colocou para abençoar a nossa vida. A sua vida é abençoada e eles vão te ajudar. Eles vão te ensinar como se dedicar. Como se dedicar? Na Bíblia é sinônimo de educação. Então dedicação é sinônimo de educação. Normalmente as pessoas não nascem dedicadas às coisas. Elas aprendem. Elas aprendem. Temos aqui, por exemplo, o Renato, ele é muito extremamente capaz na questão da música. Imagino que ele teve que treinar, né, Renato? E não foi pouco, imagino. Ou foi pouco? O cara é tão capaz que vai... Ele teve que treinar. Deus me deu uma capacidade de ensino. Só que para isso eu estudo. Eu tive que aprender. Você precisa estar disposto a aprender. Então, educação, treinamento. Então se permita treinar. Patrícia veio e falou aqui, né, sobre o treinamento que nós vamos ter para te ajudar a visitar pessoas, a aconselhar pessoas. Você sabe, você tem facilidade já? Se tem, vem para aprimorar. Carlos, eu não tenho. Gente, a questão do pastorado não é só para o pastor. Pastorear é para todos nós. Você cuida de mim, eu cuido de você. Nós dependemos uns dos outros. Instrução e criação. Muito bem. Tito capítulo 3, versículo 14 fala: quanto aos nossos que aprendem a dedicar-se
a prática de boas obras. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Paulo vai falar ali para Tito para que as pessoas aprendam a dedicar-se. Porque existem necessidades todos os dias. Todos os dias eu tenho que enfrentar situações. Então eu preciso me dedicar a aprender. Então, segunda reflexão, existe necessidade de dedicação, mesmo com Deus fazendo a sua parte. E terceiro, e último lugar aqui, é necessário se dedicar ao conhecimento daquilo que é essencial. Veja, no hebraico, conhecer aqui é a outra parte, né? É da'at. Da'at significa algumas coisas. O que é conhecer? Como é que eu conheço? Conhecer é compreender, saber, discernir, perceber e ter noção. Então, não é apenas eu fazer um curso, não é apenas uma coisa teórica. Para que eu possa compreender qualquer coisa, saber, discernir, quer interpretar bem, perceber e ter noção, vai além de uma capacidade apenas de reflexão. Eu ouvi no culto e já sei. Eu preciso viver. Eu preciso colocar em prática. É interessante porque quando o judeu falava sobre essa ideia de conhecer, ele está falando de sabedoria aqui, como nós iniciamos, né? Como é que eu construo esse caminho de sabedoria? Ele entendia que todas essas coisas aqui, que da'at significa, eram como cômodos de uma casa, que você vai preenchendo. Você vai preenchendo cada cômodo. O cômodo da compreensão, o cômodo do discernimento, o cômodo do entender, o cômodo da noção. E quando você preenche todos esses cômodos, a casa está completa. E a casa era a sabedoria. Você não adquire sabedoria de uma hora para outra. Você não adquire sabedoria, nós não adquirimos sabedoria apenas com um passe de mágica. É óbvio que Deus pode intervir poderosamente e do nada me dar sabedoria para alguma coisa. Ele pode e ele faz. Ele já fez isso algumas vezes na minha vida. Quando eu agir sem saber, porque precisava agir, e ao agir, eu soube. Eu fiz algo que eu não tinha condição, porque Deus me ungiu naquele momento, e a unção do Senhor sobre a minha vida me deu sabedoria para fazer. Deus faz isso. Porém, o Espírito Santo está na nossa vida todos os dias. Não é como no Antigo Testamento, na vida de um juiz, que de repente via o poder sobrenatural de Deus. E aí Sansão pega a queixada de um burro, o osso, e senta porrada em todo mundo e mata 1000 filisteus. Porque o poder veio sobre ele naquele momento. E depois foi embora. Não, essa sabedoria ela é constante, ela é diária. O texto ele não está falando diretamente, mas nós podemos subentender algo aqui. O que é? Existem coisas essenciais quando você vai buscar disciplina e conhecimento. Tem coisas que tem que vir primeiro. Então eu coloquei na hierarquia aqui. Você já deve provavelmente pensar, que hierarquia é essa? São 3 coisas. Primeira coisa, aonde eu devo mais buscar conhecimento e dedicação? Em Deus. Em Deus. Meu irmão, primeira coisa que você deve se dedicar, o que você deve mais se dedicar na sua vida, é Deus. E aí eu coloco de 2 formas, e aí é discipulado. É Deus, no vertical. É seu relacionamento com Deus. A dedicação real com Deus. Que no discipulado nós aprendemos, né? Isso já é antigo. Como, Carlos? Através da palavra, da oração, da comunhão e do testemunho. Palavra, oração, comunhão e testemunho. É dessa maneira que eu conheço melhor a Deus. Está lá a lição. Como conhecer melhor a Deus? Eu preciso me dedicar. Eu conheço melhor a Deus me dedicando, ou seja, me esforçando para ter um momento diário na palavra do Senhor. Momento diário na palavra do Senhor. Bora lá. Já a situação batida. Como é que anda o seu momento diário com a palavra de Deus? Tem se dedicado a isso, meu irmão? Tem insistido? Tem lutado para isso? Oração,
Você busca os seus momentos de oração? Eu sempre entendo que eu estou orando menos do que eu deveria orar. Não sei como você é. Eu penso sempre assim. Constantemente eu falo, meu Deus, eu preciso melhorar a minha vida de oração. Eu preciso melhorar a vida de oração. Busco melhorar. Aí eu melhoro. Aí daqui a pouco vem as coisas da vida. Vem as coisas da vida e quando eu vejo, meu Deus, eu preciso melhorar minha vida de oração. Comunhão, estamos aqui. Participação com os nossos irmãos sempre que você tem a oportunidade. Eu sei que alguns de nós não conseguimos estar durante a semana. Daí a necessidade de estarmos nos cultos para poder ter esse momento de troca, de fé. Onde nós podemos abraçar os nossos irmãos. O pastor foi levado por Deus a no mover. O Espírito Santo falou conosco através do momento dos louvores aqui. Depois Deus tocou no coração do pastor e pudemos orar uns pelos outros. E eu sei que isso foi terapêutico. Para a minha vida, para a sua vida. Que eu e você precisávamos disso. Mas é claro, eu preciso ter esses momentos e promover isso na minha vida. Isso leva ao testemunho. E de forma horizontal também. Que é o ministério. Jesus, quando nós olhamos para a palavra, ele é o nosso maior exemplo. Jesus teve o maior ministério de todos os tempos, com certeza. E ele se retirava. Lá em Lucas 5,16 fala, mas Jesus retirava-se para lugares solitários. E orava. E buscava a Deus. Porque ele se dedicava ao Senhor. E por que ele se dedicava ao Senhor? O segredo da dedicação não são técnicas que eu passe para você. O segredo da dedicação não é apenas eu anotar e colocar na minha agenda. O segredo da dedicação é o amor, meu irmão. Eu vou me dedicar mais àquilo que eu amo. Eu vou me dedicar mais àquilo que eu amo. Então, se eu amo ao Senhor, eu preciso de fato me dedicar, porque eu quero me dedicar. E quando eu não me dedico, eu não me sinto bem. Quando eu não me dedico, eu reconheço que eu preciso ir atrás, porque me faz falta estar com Ele. Me faz falta ter os momentos de intimidade, de comunhão com Ele. Porque mesmo que eu tenha sucessos na minha vida em várias áreas, mesmo que eu alcance respeito e honra dados pelo ser humano, não há nada que eu deseje mais do que ter o meu momento com meu Deus. Ele preenche a minha vida. Somente Ele enche o vazio do meu coração. Somente Ele me faz completo. Depois tem o eu. Dedicar-se a você. Cuidar de si, meu irmão. Não é pecado você cuidar de você mesmo. Você precisa cuidar de você. Está se dedicando a Deus? Dedique-se a si também. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo fala, e cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Não é que Timóteo vai ter um poder nele, não é isso que Paulo quer falar, olha, Jesus não precisa, você não precisa mais de Jesus, você sozinho consegue se salvar. Não é isso. O que ele quer dizer é, olha, você vai se manter, enquanto você cuida de você mesmo. Esse cuidado é geral. É primeiro, como nós falamos, o seu cuidado com a sua vida espiritual, evidentemente, mas também com as outras áreas da sua vida. Dedique-se sim a coisas que são importantes, segundo a vontade de Deus para você. Você precisa de descanso, você precisa de alegria, você precisa de comunhão, você precisa de diversão, você precisa de amor. Sentir amado, amar. Você precisa dar risada, meu irmão. Você precisa desabafar com pessoas. Você precisa falar com pessoas. Você precisa ouvir pessoas. Você precisa abraçar. Porque você é um ser humano. O fato de você ser um homem espiritual não te fez um extraterrestre, um ser de outro planeta. Você continua sendo gente. E o evangelho é para gente, é para pessoas que ainda são falhas, é verdade, mas mesmo quando restauradas, vivem em comunhão. E viver em comunhão é você ter momentos com pessoas que você ama e receber benefícios com essas pessoas também. Seja abençoado, se abra para ser abençoado, se permita ser abençoado, queira as bênçãos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.
Finalmente você precisa também se dedicar aos outros. Preciso me dedicar a Deus, amém, e aos outros. E aí entra tudo, irmão. Dedicação à minha família. Dedicação às pessoas que primeiro, né? Aí você vai, o oikos, ou seja, os grupos que você tem na sua vida. Primeiro, aos seus familiares. Se dedique. Eu sei que muitas vezes é difícil. O Carlos, como é que eu vou me dedicar a quem não quer que eu me dedique? Como é que eu vou me dedicar? E dedicação é uma outra palavra para amar, amor. Como é que eu vou me dedicar em palavras e atos? Como é que eu vou amar em palavras e atos para gente que não está nem aí para mim? E esse gente que não está nem aí para mim pode começar dentro da sua casa. Teus filhos. Teu cônjuge, em determinados momentos, ou em muitos momentos. As pessoas que moram na tua casa. Meu irmão, mas o Evangelho, ele me chama, ele te chama para fazer isso. E Deus te dá força. Se você não tiver força, peça para Deus. O Senhor te dá força. Amém? Para você se dedicar à sua família, no seu trabalho. Lá tem bastante gente que a gente tem que se dedicar e pouca gente que merece a dedicação. Talvez você pense. Não sei qual é o seu caso. Né? Eu tenho um trabalho que assim, tem muita gente que... mais gente que merece do que gente que não merece. Né? Graças a Deus. E ainda assim é difícil. E ainda assim é bem difícil. Então imagina. E os seus irmãos. E os seus irmãos. E aí de vez em quando, né? Como bons irmãos, o que acontece? Que acontece? Aquela farpa gospel que acontece entre nós, não é não? Por quê? Porque somos humanos. Porque ainda temos a natureza pecaminosa, meu irmão. E eu vou errar contra você e você vai errar contra mim muitas vezes. E aí, nesse momento, Deus te dá força para que você, dedicando-se, você tenha força para suportar. Olha, em Gálatas 6:2 fala: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Mais uma vez citando o que Deus fez aqui no nosso meio. Deus usou a vida do pastor para que nós pudéssemos em oração inicialmente. E talvez Deus colocou no teu coração, enquanto você orava por alguém aqui, e você sentiu talvez um pouco do que a pessoa que você orou está sentindo. Então você já começou a levar o fardo, a orar por essa pessoa, a se colocar na brecha pelo teu irmão. Você se dedicou nesse momento a clamar a Deus, a pedir para Deus ajudá-lo. Se Deus colocar no seu coração, continue isso de outras maneiras, conversando talvez com ele depois, combinando para se encontrar e conversar. Se Deus colocar no seu coração, não de forma com uma ordem, mas se Deus colocou no seu coração isso, faça isso. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. Eu quero te orientar enquanto nós vamos orando. Eu quero que você feche os olhos. Feche teus olhos. E você vai orar agora. E na sua oração, eu vou te guiar em oração aqui. São os passos do que fazer. Enquanto eu vou falando, a aplicação dessa mensagem vai ser junto com a oração. Comece a orar. Senhor, em nome de Jesus. Olha a vida dos teus filhos aqui, Senhor, nessa noite. Que ouviram sobre dedicação, Pai. E a primeira coisa que eu quero ministrar sobre a tua vida, eu quero que você ore aí. Primeira orientação nessa mensagem. Cuide-se, meu irmão. Vigie para você não estar se dedicando ao que vai te causar bagunça, desorganização, ilusão, engano na sua vida. Então ore nesse momento em nome de Jesus. E peça para Deus te ajudar a se livrar de toda ação, pensamento, atitude que te leve a se dedicar a coisas que te causem bagunça na tua vida. Fala para Deus, se você lembra de coisas que estão bagunçando aí alguma área da tua vida, peça para Deus
para te ajudar a se livrar disso em nome de Jesus. Coisas que estão desorganizando a tua vida, e você está dedicado, está focado, tua mente não sai disso. Repreende em nome de Jesus isso. Coisas que te iludem, que te enganam, repreende isso em nome de Jesus. Também ore agora. Se você confia em Deus, e eu creio que você confia, ore para Deus, fale para Ele: Senhor, olha, eu confio em Ti, Senhor, mas tem a minha parte, Pai. Tem a minha parte. Então peça para Deus, fala: Senhor, eu confio em Ti, mas eu quero me dedicar, Senhor. Eu quero me dedicar, porque talvez no início dessa mensagem, ao ouvir a pergunta, Senhor, a minha resposta foi negativa. Você é uma pessoa dedicada? E eu disse não, Senhor, eu fui sincero. Mas eu não quero esse tipo de sinceridade para a minha vida, Senhor. Eu quero ser sincero em que, embora eu seja pequeno, Senhor, me sinta insuficiente, o Senhor me dá forças, eu me dedico, eu tenho crescido em Ti, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, ajude teu filho, a tua filha, nessa noite, a se dedicar. E Senhor, eu peço que o Senhor agora oriente o teu filho. E você vai orar agora, dentro daquilo que você tem se dedicado. Como é que está a sua dedicação em relação a Deus, as coisas de Deus? Ore agora, sua vida devocional, de oração, de meditação na palavra, de buscar algo a mais de Deus, de ter sede para continuar crescendo na presença do Senhor, porque Ele não te chamou para ficar estagnado, meu irmão. Deus não te chamou para ficar estagnado espiritualmente. Deus não te chamou para recuar espiritualmente. Deus te chamou para avançar, aleluia. Deus te chamou para crescer. Ore agora e fala: Senhor, me ajude a me dedicar mais a Ti. Como é que anda a sua dedicação a você mesmo? A palavra de Deus fala para você se cuidar. A palavra de Deus fala para você tomar conta do templo, que é o Espírito Santo, do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, que é um sentido para a tua vida como um todo. E você tem maltratado com ações o teu corpo, a tua alma. Você não é um espírito ambulante, onde você precisa se dedicar somente a coisas espirituais e esquecer da consciência que Deus te deu, das emoções que Deus te deu, do corpo físico que Deus te deu, porque Ele te deu, mas tudo pertence a Ele. Não faça mal ao templo, à sua vida. O Senhor te chamou para coisas melhores. Ore a Deus e fala: Senhor, me ajude a cuidar melhor de mim, Senhor. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê forças, meu Deus, em nome de Jesus. E ore também para você que tem se dedicado aos outros. Irmão, de verdade, eu olho para vocês enquanto oro com vocês, e eu sei que vocês têm se dedicado às pessoas. Glória a Deus pela sua vida. Eu olho para vocês e Deus testifica ao meu coração que vocês têm se dedicado, porém tem sido difícil. O Senhor ministra ao meu coração. Tem sido muito difícil. Espírito Santo, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã. Espírito Santo de Deus, teu filho que já se derramou em tua presença essa noite, teu filho, tua filha que já chorou, Senhor, aqui essa noite, se entregando a Ti, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor alivie esse fardo, em nome do Senhor. Como o Senhor disse, o meu fardo é leve. Deus, já que o tema gira em torno de sabedoria, e o Senhor é o dono da sabedoria,
O Senhor é a própria sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, dê sabedoria para cada um que tem suportado, Senhor, fardos aqui essa noite, de tal maneira, Senhor, que essa situação se torne leve. Parece impossível para o teu filho, parece impossível para a tua filha, mas é exatamente por isso que nós clamamos ao Senhor essa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o teu filho, que seja algo tão tremendo na vida do teu filho e da tua filha. Eu tenho a ousadia de te pedir, Senhor, em tua misericórdia, confiando em tua misericórdia, confiando em teu poder, confiando em teu amor, Pai. Eu te peço que o Senhor dê sabedoria para o teu filho, que se torne leve, ele possa testemunhar, ela possa testemunhar, possa dizer: olha, era algo impossível para mim, mas Deus tornou leve. E no processo, enquanto o Senhor tem feito agora, eu tenho visto a mão do Senhor e tem sido leve. Que não sejam estratégias do homem, mas estratégias do Senhor para a vida do teu filho e da tua filha. Que não seja a direção do homem, mas a direção do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que essa palavra, ela possa continuar sendo ministrada pelo teu Espírito no coração do teu filho, no coração da tua filha, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar. Antes de passar para o pastor, posso dar um recadinho, pastor? Amados, já que a gente falou de dedicação, né? Uma das coisas que nós precisamos é ampliar o nosso conhecimento. E aí, uma oportunidade já te foi oferecida essa noite. Vou oferecer mais uma. Serão oferecidas 2 oportunidades para você ampliar o seu conhecimento de Deus. Pensa aí, quantos aqui desejam ter mais conhecimento das coisas de Deus? Quantos? Para servir, irmão, para poder fazer para a sua própria vida, é claro, que serve para a sua vida, mas para servir. Nós aprendemos para abençoar. Quando aprendemos, somos abençoados. Eu me sinto profundamente abençoado pelo conhecimento que Deus me dá, através de pessoas que são professores, cursos, irmãos, conversa de irmãos, cursos que posso dar e receber. Me sinto profundamente abençoado. E aí tenho prazer em abençoar também. Tenho prazer em abençoar. Então assim, primeiro eu quero endossar o que a Paty falou aqui. Dia 29, né, Paty? Então dia 29 você vai ter essa oportunidade nesse workshop para poder vir aqui. Esse é logo. Isso é para logo. As inscrições, Paty, eu não lembro como você falou da questão das inscrições. Mandar para você, mandar o nome. Você vai mandar mensagem para Patrícia. Fala: Patrícia, eu quero participar desse workshop. Eu quero aprender. Ah, Carlos, eu não sei se esse é o meu chamado. Irmãos, fica tranquilo. O meu chamado, o teu chamado principal é servir. Então, compareça. Você está disponível dia 29 à noite, né? Você vai estar disponível. Está em casa. Não tem algo marcado, fixo. Então vem aprender, irmão. E vai ser muito bom. Porque a gente vai poder compartilhar de experiências nossas. Eu estou há 21 anos no Evangelho. Há pelo menos 20 anos eu estou com pessoas. O pastor Cláudio tem o dobro disso. A Marta o triplo. O pastor Edinho é novinho que nem eu, assim. Entendeu? Que é nós. Portanto, a Marta e o pastor Cláudio têm mais sabedoria ainda, por serem anciãos na casa do Senhor. Ancião é sinônimo de sabedoria, tá, irmãos, né? Não é de pessoas de mais idade, apenas, né? Apenas.
Então assim, para além do conhecimento, você ainda vai poder ter experiência, os testemunhos que nós vamos contar. Entende? Então se inscreva. Manda, olha, enche a paciência da Patrícia, que ela receba mensagens sem número, né? E o Luiz está por aí? Ah, na minha frente aqui, ó, tô cego. É que ele sempre tá, né? Visão periférica do homem, maravilhosa como sempre. O Luizão sempre tá, né? Ali. Ao final do culto, eu quero reforçar a segunda oportunidade. Essa é mais pra frente, tá? Ia ser agora, mas nós preferimos adiar um pouquinho mais. O nosso curso, nós vamos ter um curso a nível teológico, um curso que vai aprofundar o seu conhecimento. E nesse curso você vai conhecer mais as doutrinas do Senhor. O que são as doutrinas? Lembra? O conhecimento daquilo que a palavra de Deus direciona a sua vida. Então, quanto você sabe sobre as coisas, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é céu, o que é inferno, a palavra de Deus. Você aprender um pouquinho mais sobre isso, esse curso vai te oferecer. Fora isso, enquanto você aprende isso nesse curso, ainda você vai ter a oportunidade, aula a aula, de ter conhecimento sobre doutrinas de outras religiões que confrontam a nossa fé. Irmão, se a pessoa vem com uma doutrina meio torta aí, e tu não sabe nem para onde vai, rapaz, você pode ser enganado, sabia disso? Já teve irmãos que chegaram assim para mim e falaram: aí, irmão, como é que tá? Tudo bem? Faz um tempo que você não tá indo pro culto. O irmão falou assim: ah, eu tô indo pro culto, em outra igreja. Ah, é? Bem, né? Tá bom, mas você tá se firmando? Que igreja que é? E tem uma igreja que tem um nome parecido com a de vocês. Eu falei: ah, é? Aí eu: pode falar, pastor? Será? Pode? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Então assim, era uma outra doutrina. Como é que nós pensamos? Como é que nós pensamos? Você quer entender como nós pensamos diferente? Nesse curso eu vou estar te explicando, junto com o Edinho, junto com o Luiz. Nós vamos estar aqui para você. Então o Luiz vai, no final do culto, ele vai interpelar você. Ele vai perguntar se você quer participar. O curso, ele vai ser feito algumas aulas em módulos. Não vai ser contínuo. Vão ser alguns módulos de aulas ao domingo, tipo 3 domingos seguidos. Depois dá um tempo, mais 3 domingos seguidos, né? A gente ia fazer modelo de 4 domingos, mas nós temos o culto de manhã, então não dá. Então vão ser 3 domingos, depois mais 3 domingos, depois de um tempo. Então não vai ficar pesado para você. Domingo à tarde, que um tempo antes do culto, já conversei com o Renato, né? Ele gentilmente cedeu essa oportunidade de nós estarmos, né? O louvor vai estar se reorganizando. E aí você pode, a partir disso, depois a gente vai ter café, vai ter uns quiz também. Isso é bem legal, né? Você vai poder aqui estar participando. Então o Luiz vai perguntar para você. Se você acredita que pode estar alguns domingos aqui mais cedo para estudar, você vai dar o nome para o Luiz quando ele perguntar para você. Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Quero passar para o pastor.